Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Querido amigo, querida amiga, você que está agora acompanhando o programa A Voz da Profecia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam com você por todos os dias da sua vida. Esse é o desejo meu e do Quarteto Arautos do Rei, e com muita gratidão pelo carinho de sua audiência. Muito obrigado, porque você escolhe agora estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança, e que a esperança da segunda vinda de Cristo a esse mundo em glória e majestade para buscar os seus filhos, que essa bendita esperança permaneça cada dia mais viva e mais real, mais presente na sua mente e no seu coração. No programa de hoje você vai ouvir o testemunho de uma pessoa jovem, jovenzinho, que resolve se entregar a Deus e andar com fidelidade nos caminhos do Senhor. Como é lindo quando a gente vê assim juvenis, adolescentes, jovens se entregando a Deus e decidindo andar com fidelidade nos caminhos do Senhor. E você, é claro, vai ouvir o Quarteto Arautos do Rei cantar, porque assim esses ministros de louvor estão sempre presentes aqui no programa A Voz da Profecia. E na sequência da série Gente Como a Gente, eu terei hoje o prazer de compartilhar com você a história de um rei brilhante, um jovem rei que fez uma grande obra para Deus. Estamos juntos, no ar, a Voz da Profecia.
Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro. Não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda a provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só, sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender e sentir bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Aprendi a depender do amor de Deus. Para mim, Deus Ele tá em todo lugar e eu nunca penso que eu tô sozinho, porque Ele tá lá comigo. Eu aprendi a orar, não sei, eu só sei que a minha mãe me falava algumas coisas de Deus e eu falava, pedia pra Deus um irmãozinho, eu não aprendi, eu só aprendi, eu não sei de onde vem. Eu lembro que ela estava grávida, daí ela estava indo pro médico, voltava. Às vezes ela chorava e eu ali do ladinho dela. Eu lembro também que ela perdeu vários filhos, vários meus irmãozinhos. Eu fiquei triste quando a minha mãe perdeu os irmãozinhos. Mas eu não desisti, eu continuava ali firme e forte, só pedindo para Deus. Nas orações que eu fazia, eu falava: Papai do céu, se o Senhor me dá um irmãozinho, eu vou ir para a igreja. E você é o garoto mais bom e estudioso. Eu só falava isso porque eu queria um irmãozinho mesmo. Eu pedindo um irmãozinho, eu achava que eu não ia ser sozinha, eu ia ter um amigo para sempre.
alegria. Quando meu irmão nasceu, eu fui correndo para minha mãe e abracei ela, dizendo que eu era o garoto mais feliz do mundo, que agora eu tinha que cumprir a minha parte com Deus e que eu tinha que ser um menino de Jesus. Fiquei muito grata. Minha mãe ia me levando em várias igrejas e eu falava, mãe, eu não gostei dessa. Eu não me senti confortável nessa. E assim foi, até que a minha mãe me levou numa igrejinha caindo aos pedaços, a igreja adventista. Daí eu fui, aqui é a minha igreja, mãe. Daí eu fui primeiro culto e fui gostando, daí eu fiquei. Eu sinto muito feliz, porque eu fui puxando aos pouquinhos e foi indo. Daí foi minha mãe, daí foi a amiga da minha mãe, foi meu melhor amigo de infância, daí depois foi meu pai, foi muito bom. A minha missão é levar o evangélico, levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu chorava em todos os batizados que eu ia, porque eu queria ir, mas só que o pastor não deixava, porque eu tinha que ter pelo menos 8 anos. Quando eu me batizei, eu já estava quase chorando dentro do tanque. Foi uma emoção de felicidade e agradecimento, porque eu queria isso já fazia bastante tempo. A mensagem que eu passo é que a gente tem que ser perseverante e conto a minha história, que eu estou fazendo isso agora. Parabéns, que o bom Deus abençoe você, que o bom Deus use você por todos os dias da sua vida. Quando nós somos novinhos ainda e nos entregamos a Deus, significa que por toda a vida Deus vai nos usar para a glória do nome dEle. Significa que você passa a ser uma luz de Deus nesse mundo de escuridão, que o Senhor abençoe sua vida e que, de fato, através de você, muitos possam conhecer a Deus, sejam influenciados para o caminho do Senhor. E que você também, que está me assistindo agora, não importa se você é novo, novinho, aí bem novinho, se você já é um jovem, adulto, ou se você já é uma pessoa idosa, que Deus também use você para a glória do nome dEle. Cada um de nós que se coloca nas mãos de Deus é por Deus usado, porque o Senhor é maravilhoso. E eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para você. Esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material já chegou às suas mãos ou ainda não? Isso só depende, sabe de quem? De você. Se você quiser ter esse curso bíblico em forma de DVD, é só você pedir que nós vamos lhe mandar de presente. Acredite, não custa absolutamente nada. É um presente da Rede Novo Tempo para você. É só você solicitar pelo telefone que está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou então você manda uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo assim, eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. E nós vamos enviá-lo pelo correio. Tem também aí a opção de você usar o QR Code e entrar em nosso site e fazer o pedido, tá bom? E eu tenho outro presente para você aqui rapidinho. Se você já não usa mais aparelho de DVD, você pode assistir a um curso bíblico apresentado por mim e pelo Quarteto Arautos do Rei através do site biblia.com.br.
Entre nesse site e faça o curso bíblico O Senhor da Vida. Eu tenho certeza que você vai gostar. Além do conteúdo, que é em forma de diálogo, você também vai ouvir lindas músicas do Quarteto Arautos do Rei nesse curso bíblico O Senhor da Vida. Combinado? Você está convidado. Tá bem. Vamos agora para o intervalo que é ligeirinho, mas eu já volto para a gente abrir a Santa Bíblia. Prontinho, já estamos juntos de novo. Esse é o seu programa A Voz da Profecia. Estamos aqui no momento do estudo da Bíblia, em nosso programa. E é sempre sublime essa hora, porque a gente abre a palavra de Deus e procura encontrar nessa bendita palavra uma mensagem que seja significativa para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar na sua companhia. Mas antes de nós pensarmos no tema bíblico de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com você. Pode ser? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, nós pedimos por Tua graça, ilumina, Senhor, nossa mente e nosso coração, para que nós compreendamos Tua palavra, Senhor, e que essa mensagem seja luz, seja vida, seja orientação segura para todos nós. Pai, eu te peço e te agradeço na certeza dessa bênção, porque Tu és um Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós pensaremos na história do brilhante rei Josias, um jovem assim de uma natureza profundamente religiosa. E a despeito de ser um jovem rei, ele teve assim uma liderança firme, assertiva. Nos dias do rei Josias, Israel viveu uma das maiores reformas religiosas da sua história. Eu quero convidar você então para nós basearmos nossa reflexão no segundo livro dos reis, capítulos 22 e 23. Tem aí a Bíblia? Eu sei que tem gente que acompanha essa mensagem sempre com a Bíblia na mão e tem muita gente também que anota, não é? Eu ouço por aí alguns dizerem: pastor, eu vou anotando algumas frases, alguns pensamentos. Então, faça isso. Vamos juntos para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Eu disse, segundo o livro dos Reis, capítulos 22 e 23. Existe um texto paralelo, ou seja, um texto que também narra essa mesma história. Está no segundo livro das Crônicas, capítulos 34 e 35. Mas eu vou ler e vou basear aqui nossas reflexões no segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23. Vamos lá? Posso ler? Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Está escrito assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filho de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Josias, o brilhante rei de Israel. Mas olha que fato interessante, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ora, como que começou a reinar com 8 anos de idade? Bom, é claro que nos primeiros anos, os oficiais da corte, eles foram seus mentores. E o texto diz que Josias reinou por 31 anos, do ano 640 a.C. até o ano 609. E o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você sabe, eu até comentei no programa da semana passada, que geralmente nos livros dos reis e das crônicas, quando os autores fazem referência aos reis de Israel, quando eles contam a história dos reis de Israel, geralmente eles dizem assim, que o rei fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou então o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Quando diz que o rei fez o que era reto, significa, é claro, que ele obedeceu a Deus, ele foi fiel a Deus. Mas quando a Bíblia diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor, significa que foi um rei desobediente. Ele não atendeu aos conselhos e às orientações do Senhor. Em relação a Josias, repito, está escrito assim: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Não só fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas o autor bíblico faz questão de dizer que ele andou em todo o caminho de Davi, o grande rei Davi, e ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Mas lembre-se, ele era apenas um juvenil quando começou a reinar e tornou-se um jovem rei brilhante. Aqui tem uma lição muito significativa para a gente. Não subestime os juvenis, não subestime os adolescentes, não subestime os jovens. Eles podem sim fazer grandes coisas para Deus quando eles se consagram ao Senhor, quando eles se entregam a Deus. No segundo livro das Crônicas, lá no capítulo 34, verso 3, é dito que no 8º ano de reinado de Josias, ele começou a buscar o Senhor. Veja, se ele começou a reinar com 8 anos, o 8º ano do seu reinado significa que ele tinha 16 anos. Ele começou a buscar o Senhor. E lá no livro das Crônicas está escrito que no 12º ano de reinado, ou seja, com 20 anos de idade, Josias começou a purificar o reino de Judá das práticas de idolatria. Eu quero convidar então você agora para o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 23. Vamos começar aqui no verso 4. Vamos ver algumas iniciativas de Josias, um jovem rei com a intenção de livrar o seu povo das práticas de idolatria, do paganismo. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versos 4 e 5, está escrito assim: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos, na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam o incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Tremendo, hein? Os judeus, eles se separaram quase que completamente de Deus. E eles se entregaram a esses costumes pagãos. Mas o rei Josias, o jovem rei Josias, ele estava determinado a exterminar com todos os vestígios de idolatria que havia em seu reino. E agora no verso 7 está escrito assim: também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Azerá. Homens e mulheres depravados, devotados à prostituição religiosa. Essas práticas imorais eram parte da cerimônia idólatra da época. E por incrível que pareça, isso estava sendo praticado no meio do povo de Deus, do reino do sul, reino de Judá. Que triste, não é? Verso 10, Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Tofete era o local onde seres humanos eram oferecidos em sacrifício. Absurdo isso, não é? É difícil até imaginar como que
pessoas que conheciam o Deus verdadeiro, o único Deus, Criador dos céus e da terra, se entregaram a esse tipo de prática absurda, esse tipo de prática pagã. E agora eu leio o verso 24. Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. O povo de Israel servia ao Senhor das trevas e não ao Senhor da luz, ao Senhor do céu. Lamentavelmente, eles tinham por companhia diária demônios e não anjos de Deus. Foi diante desse quadro que o jovem rei Josias percebeu, teve a sensibilidade espiritual de notar que uma reforma religiosa era imprescindível. Mas olha aqui uma coisa, não basta a gente pensar nessas histórias antigas e ver acertos e erros de personagens bíblicos. Você sabe, nós precisamos pensar nessas histórias e aplicá-las de alguma maneira à nossa própria vida, à nossa realidade presente. E será que hoje no Israel espiritual de Deus, ou seja, o novo Israel de Deus, que é a sua igreja, será que hoje também há necessidade de uma reforma religiosa? Ou eu não tenho dúvida de que sim, e essa reforma é urgente, porque é muito triste ver valores, princípios e boas práticas do povo de Deus naufragando no mar de indiferença, de racionalização, de negligência, de descaso com a palavra do Senhor. Ou é muito triste ver a igreja condescendendo com o mundo e com o pecado. Mas acredite, meu amigo, minha amiga, Deus continua buscando e querendo uma igreja gloriosa, nas palavras de Paulo, que seja santa e irrepreensível, uma igreja que aborreça o pecado, uma igreja que vive em santidade, uma igreja que seja luz. E agora nas palavras de Jesus, para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Oh, sim, mais do que em qualquer outro tempo, a igreja de Deus precisa viver uma grande reforma religiosa. Mas eu tenho algo muito importante também para lhe dizer agora. Veja, a gente precisa entender isso. Um item que foi, assim, decisivo, preponderante, para que o rei Josias se motivasse a seguir e intensificar as reformas que ele já havia iniciado, foi um fato ocorrido e que nós lemos aqui no final do verso 24, segundo o livro dos Reis, capítulo 23, verso 24. Aqui, as últimas palavras do verso 24 que eu li, está escrito assim: para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Toda aquela reforma religiosa foi feita, repito, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Esse fato do livro que foi achado na casa do Senhor, ele está registrado aqui no capítulo 22, segundo o livro dos Reis, capítulo 22, a partir do verso 8. Eu vou ler o verso 8, está escrito: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Agora ouça o verso 10. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Provavelmente esse livro que foi encontrado no templo era o livro de Deuteronômio, o 5º livro de Moisés. Esse livro, que na verdade na época era em forma de rolo, estava perdido dentro do templo. Olha que coisa! Dentro do templo do Senhor, esse livro sagrado estava perdido, como uma Bíblia perdida dentro da igreja. E por falar em Bíblia, onde está a sua? Está na sua mão?
na sua mente, no seu coração? Onde está a sua Bíblia? Será que a sua Bíblia também não está perdida? Você sabe, a gente vive hoje num tempo onde Bíblias estão disponíveis a todos quantos queiram, ainda mais num país como o nosso. A gente tem Bíblia hoje no computador, até no celular, não é? No smartphone, tem Bíblia em todo lugar, em todas as versões. Mas eu penso que nunca houve um tempo quando o povo de Deus leu, estudou tão pouco a Bíblia como em nosso tempo. Que triste. Onde está a sua Bíblia? Ela tem estado diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, para que esteja na sua mente, no seu coração, ou a sua Bíblia está perdida e esquecida? Como o livro sagrado de Deuteronômio estava perdido nos dias de Josias dentro do próprio templo. Mas eu quero ler agora o verso 11, aqui, capítulo 22, verso 11. Aqui é a reação do rei Josias ao ouvir a leitura do livro de Deuteronômio. Está escrito assim: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. E é possível que você saiba, naquela época e na cultura judaica, alguém rasgar as roupas diante de uma mensagem recebida, diante de uma notícia que lhe foi dada. Isto era um sinal de profunda tristeza, de angústia, até de desespero. Josias ficou profundamente tocado, abalado de tanto temor e tristeza, quando ele ouviu a leitura do livro da lei, do livro de Deuteronômio. Ele entendeu que na obediência havia vida e prosperidade, pela bênção divina. No entanto, com a desobediência, o que se poderia aguardar era maldição, terrível calamidade, pela ausência de Deus. O rei ficou sensibilizado. E olha aqui uma coisa, a maneira como nós reagimos à palavra de Deus é um bom indicador do nosso apetite espiritual e da intensidade do nosso desejo de agradar a Deus. Ouvindo a leitura de Deuteronômio, o rei viu que o que a nação havia feito de errado, e ele percebeu, diante dessa leitura, também o que eles haviam deixado de fazer de certo. E ainda mais, o rei compreendeu o que Deus faria se não houvesse arrependimento, se não houvesse mudança. E a partir do verso 12, Josias ordena que o sacerdote consulte ao Senhor por meio da profetisa Uda, para saber a respeito da condição espiritual de seu povo. Sabe por quê? Porque o jovem rei Josias estava decidido a fazer tudo o que ele pudesse fazer, tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar a nação, para salvar o seu povo. Veja uma tremenda resposta, uma resposta positiva à palavra de Deus, revelando humildade e maturidade, mas ele era só um jovem. Por isso que eu insisto com você, não subestime os jovens. Quando eles se convertem de verdade ao Senhor, eles podem ser tão úteis e efetivos na obra de Deus, quanto uma pessoa já adulta e muito mais amadurecida, muito mais vivida. Não subestime os jovens. O jovem rei Josias, diante da leitura da palavra de Deus, ele foi impactado. E então ele pede ao sacerdote que procure a profetisa Uda e consulte ao Senhor por meio dela. E a resposta da profetisa veio. Olha aqui, estou no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Agora, a partir do verso 15. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Forte, não é? Mas aí a profetisa manda um recado agora direto para o rei Josias. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu.
Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e maldição, visto que você rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Quanto à nação, Deus enviaria a sua ira, a sua santa indignação contra o mal. Por causa da repetida e consciente desobediência, a ira divina foi acesa como um fogo que não se apagaria. Todavia, quanto ao rei, este seria poupado do juízo iminente, por conta de sua vida piedosa e sua humildade diante do Senhor. Quando eu leio tudo isso e reflito, eu chego à conclusão de que foi o encontro com a palavra de Deus, a palavra escrita, e também a mensagem proferida pela profetisa Uda, foi o encontro com a mensagem, com a palavra de Deus, que produziu um reavivamento espiritual no coração do jovem rei Josias, gerando inevitavelmente uma reforma religiosa. Esse é um ponto que a gente precisa entender. É o reavivamento espiritual que produz a reforma religiosa. E você me dirá, pastor, o que é reavivamento? Reavivamento significa dar nova vida. É um impulso no fervor religioso após um período de declínio espiritual. O reavivamento é uma renovação da vida espiritual, uma ressurreição espiritual. Quando a gente fala de reavivamento, é isso que nós estamos falando. E o que seria então reforma? Reforma é uma mudança em nossos hábitos, em nossas práticas. É uma reorganização da nossa vida, visando adequar-nos à vontade de Deus. Veja que reavivamento e reforma são experiências distintas, mas são inseparáveis. O verdadeiro reavivamento leva a uma genuína reforma. Eu costumo pensar e dizer que reavivamento sem reforma é um mero fanatismo, ilusão, barulho. Reavivamento sem reforma, eu diria nas palavras de Tiago, é fé sem obras. Ou seja, esse reavivamento é morto, é nulo, é inexistente, irreal. Agora, por outro lado, uma reforma sem reavivamento, aí acaba sendo apenas moralismo, legalismo, hipocrisia, ou eu poderia dizer farisaísmo. Tentar fazer uma reforma sem ter experimentado um reavivamento é pegar a lei de Deus nas mãos, sem tê-la no coração. E aí sabe o que a gente faz com a santa lei de Deus? Nós a usamos para ferir os outros. Como disse Jesus, aqueles que tentam uma reforma sem viver um relacionamento, eles são meros sepulcros caiados. Eu gosto de um princípio ontológico que diz assim, é possível parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. Já disse isso aqui antes e vou repetir. É possível parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. Significa que se o reavivamento é real, tendo a palavra de Deus como base, a reforma será inevitável. A verdadeira justificação pela fé produz santificação. A genuína fé leva a boas obras, leva a uma vida de obediência a Deus, centrada em Deus, na sua palavra e na sua vontade. Bom, concluindo aqui a história de Josias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versos 1 a 3, mostram a reação do rei Josias após a mensagem da profetisa Uda. Está escrito que Josias
reuniu todos os anciãos, sacerdotes, profetas e todo o povo do reino de Judá. E ele leu diante dele as palavras do livro sagrado. E o rei chamou o povo para uma renovação da aliança com Deus, um compromisso de obediência à palavra de Deus. Oh, que lindo isso! Um jovem rei dando o exemplo aos seus súditos. E a Bíblia diz que as pessoas foram tocadas pelo fervor espiritual e a sinceridade do rei e resolveram segui-lo. Ser líder é um privilégio enorme, mas você sabe, é também uma grande responsabilidade. Quando nós exercemos o nosso poder de influência sobre aqueles nossos liderados, Josias cumpriu a sua missão com êxito. Ele suplicou ao povo que se entregasse ao Senhor, que todos eles se entregassem ao Senhor, com sinceridade, com pureza de alma e de propósito. E eu termino lendo o verso 25 do capítulo 23. Ouça como isso aqui é lindo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, verso 25. Olha só o que o autor bíblico fala a respeito de Josias. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Forte demais, lindo demais. Antes dele, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Lembra do programa da semana passada? Se você assistiu, se não assistiu, busque assisti-lo no NT Play ou talvez no YouTube. Mas nós falamos do rei Amazias, que serviu ao Senhor, mas não serviu de todo o coração. Agora veja o contraste com o jovem rei Josias. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Josias não era um homem com coração dividido. Josias servia ao Senhor, mas servia ao Senhor com integridade, com sinceridade, com inteireza de coração. Oh, bendito rei Josias! Que exemplo maravilhoso para você e para mim. A pergunta é como você tem servido ao Senhor, como eu tenho servido ao Senhor. Você sabe que cristãos no mundo existem muitos. A população brasileira, de acordo com o IBGE, 87%, da população brasileira são pessoas que se declaram cristãs. Imagine, 87% dos brasileiros se dizem cristãos. Mas quantos desses que se declaram cristãos, de fato, estão servindo ao Senhor de todo o coração? Lamentavelmente, tem muita gente que se declara cristã pelo Brasil e pelo mundo, porém está servindo a Deus com o coração dividido, não está servindo a Deus com sinceridade. Como você tem servido ao Senhor, como eu tenho servido ao Senhor. Que exemplo lindo do rei Josias, que se converteu ao Senhor de todo o seu coração, e é dito assim, olha, de toda a sua alma, com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Veja que a genuína conversão inevitavelmente produz obediência a Deus. A justificação nos leva à santificação. Um reavivamento espiritual verdadeiro, ele produz inevitavelmente uma genuína reforma religiosa. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e que Ele tenha compaixão de você, de mim, de todos nós, para que nesse tempo de tanta incredulidade, de tanto ceticismo, de tanta maldade, de tanta imoralidade, quando Deus é ignorado e até zombado, que o Espírito Santo siga trabalhando em sua mente, em seu coração, na vida de todos nós, para que o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, produza em nós um genuíno reavivamento
e que este reavivamento se revele através de uma verdadeira reforma religiosa. Que esse impulso espiritual, operado pelo Espírito em nossa mente, em nosso coração, se manifeste em nossos atos, ao colocarmos nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, a vivermos uma vida de obediência ao Senhor. E assim creia, as palavras do Mestre vão se cumprir. Os homens verão nossas boas obras e glorificarão nosso Pai que está nos céus. Reavivados pela palavra de Deus e por essa mesma palavra transformados, santificados, então nós como igreja, como filhos de Deus, seremos luzes do Senhor nesse mundo de escuridão. Deus abençoe você. Que a história de Josias seja uma inspiração para a sua, para a minha vida, para todos nós. E a despeito das nossas fraquezas e limitações, vamos seguir na direção do Senhor. Porque assim, a palavra de Deus, quando é recebida com sinceridade, com humildade, ela produz arrependimento, ela produz conversão, transformação, santificação, nova vida. O quarteto já vai cantar. E essa música é um dos clássicos dos Arautos do Rei. Eu tenho certeza que você vai gostar. A mensagem da música é exatamente essa na qual nós temos refletido. Quando o seu encontro com o Senhor é real, você se torna um novo ser, uma nova pessoa. Você passa a ter uma nova vida. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a
Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Linda demais essa canção, não é? Sempre que eu ouço essa música, eu me lembro das palavras de Paulo, quando diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, ou seja, você é uma nova pessoa. Você se torna um novo ser. Porque o encontro com Cristo muda completamente a nossa compreensão da existência. Nessa conexão com Cristo, com Deus, o nosso Criador, nós compreendemos quem nós éramos, de onde viemos, quem nós nos tornamos em decorrência do pecado e da maldade, mas agora quem nós somos, pela bendita graça do Senhor que nos alcançou, nos reavivou e tem nos transformado dia a dia. Oh, como é bom quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós nos entregamos a Ele sem reservas, quando Deus muda completamente nossa compreensão da existência e Ele nos faz, inclusive, olhar para o futuro sem medo, pela certeza que nós temos de que o nosso Senhor vive e, por fim, Ele se levantará sobre a terra, Ele voltará com poder e glória para buscar os seus filhos e nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe você, que Ele reavive a sua fé, que Ele transforme a sua vida, que por meio da palavra de Deus e da obra do Espírito Santo, nós experimentemos como Josias um reavivamento verdadeiro e que esse reavivamento seja seguido, seja acompanhado por uma genuína e poderosa reforma, colocando nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, vivendo no centro da vontade de Deus em obediência ao Senhor. Deus abençoe você. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, glorificamos Teu nome, por mais esse programa, por mais essa mensagem, por Tua palavra, Senhor, que é tão linda, e nas Tuas mãos nos colocamos pedindo-Te reavivamento e reforma, para que assim vivamos no centro da Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado pelo carinho de sua audiência. E sabe de uma coisa que me deixa muito feliz? É quando alguns dos nossos telespectadores me dizem assim: fui à Igreja Adventista do Sétimo Dia, participei do culto com minha família e estou feliz agora convivendo com os irmãos da igreja e participando assiduamente dos cultos. Esse é o convite para você. Vá a uma Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você não sabe onde tem uma, está aí no site, encontreumaigreja.com.br. Vá à igreja, você será recebido com muito carinho. E nós vamos seguir assim, adorando ao Senhor.
Fica com Deus. Um abraço. Tchau.